Fala, galera! Estamos dando continuidade aí ao nosso estudo no direito administrativo de servidores, agentes públicos, perfeito? Na aula passada, nós paramos aqui, ó, nesse slide aqui, perfeito? Olha só. Continuando com vocês. Atenção, somente os servidores titulares de cargos de provimento efetivo e nomeados em virtude de concurso público podem adquirir estabilidade. A gente massificou isso daí na última aula, galera. Não tem por que a gente ficar embromando em cima disso, tá bom? Ó, a partir da emenda constitucional 19 de 98, passou a ser condição para aquisição da estabilidade a aprovação de servidor em uma avaliação especial de desempenho, que eu te expliquei. Show de bola. Feita por comissão instituída para esse fim. É 41, parágrafo 4º, tá, gente? Conserta aí no seu material, tá bom? O STF ele já teve a oportunidade de decidir que é pressuposto dessa avaliação especial o desempenho efetivo, exercício do cargo, não se computando períodos de afastamento, conforme eu também já expliquei para vocês, dei o exemplo da licença para acompanhar cônjuge, tá? Vamos lá. A partir do acréscimo lá desse parágrafo 4º, no artigo 41, nós podemos afirmar que não existe mais no Brasil a possibilidade de aquisição da estabilidade pelo mero decurso de prazo, como anteriormente era a regra. Galera, existe aquilo que eu até comentei na aula passada, tá? A regra é eu ter uma avaliação especial, mas é óbvio que nem toda a administração pública, a gente sabe como funciona isso, está preparada para isso e acaba não tendo. Eu mesmo não tive essa avaliação e eu sou servidor público, tá? Estamos juntos? Perfeito? Então, requisitos, de acordo com a emenda constitucional de 98, para poder adquirir a estabilidade, quais seriam? Concurso público, cargo público de provimento específico, 3 anos de efetivo exercício, tá? Ter também a aprovação em avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para esse fim. É aqui que mora a grande preocupação minha com vocês, porque o examinador ele coloca direto que é avaliação periódica de desempenho, e não é. É avaliação especial de desempenho, tá? Estamos juntos? Não dá mole com relação a isso daí, tá bom? Outra coisa, a respeito dessa perda de cargo, trazido lá pela emenda constitucional 19 de 98, passam a ser as 4 hipóteses de rompimento não voluntário do vínculo funcional do servidor já estável. Quais são? Sentença judicial transitada em julgado, ou seja, se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado, determinando que seja rompido o vínculo do servidor, será rompido. 2, processo administrativo com ampla defesa, tá? O que eu quero que você preste atenção aqui? Esse processo administrativo com ampla defesa, eu tenho aqui tanto um processo administrativo tão somente feito lá na avaliação especial, que eu já expliquei para vocês, que ele só vai analisar se o servidor tem condições ou não de ficar naquele cargo, ou então eu vou ter o quê? Um processo administrativo disciplinar, tá bom? Que é o famoso PAD, tá? PAD, PAD. Por quê? Aqui o servidor ele cometeu alguma falta, alguma infração funcional, e aí ele responde, tá bom? Lembrando que PAD é para aplicar penalidades, punições. Lembre-se lá da aula de poderes, quando eu falei poder disciplinar, é a aplicação de penalidades de sanções, tá? 3, insuficiência de desempenho, verificando mediante avaliação periódica na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Galera, é o artigo 41, inciso 3º, isso daqui, parágrafo 1º, inciso 3º. Essa insuficiência de desempenho, ela é avaliada em avaliação periódica. Então, analisa comigo, para perder o cargo, avaliação periódica. Para ter o cargo é avaliação especial, para ter a estabilidade. Não confundam. Galera, isso daí é modificado na hora da prova e geral erra essa parada aí. Tá bom? Vamos lá. Esses 3 aqui, e eu ainda tenho o quê? O excesso de limite de despesa com pessoal. O que seria isso? É quando a administração pública ela tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar. Perfeito? Toda vez que eu trabalhava esse tópico em sala de aula, eu falava, olha, o dia que isso acontecer, a sua preocupação vai ser outra. Porque vai estar um caos. E realmente algumas administrações públicas espalhadas aí pelo Brasil afora, alguns municípios ou até mesmo alguns estados, a gente vê aí que eles estão em calamidade financeira. E aí, realmente, isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Ou seja, ele tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar. Tá bom? Aqui, ó, a dispensa por excesso de despesa do pessoal pode ser feita indiscriminadamente? A resposta ela é bem notória, clara e sonora. Não.
Tá bom? Como vai ser feita essa dispensa? Olha o que eu te escrevi aqui para vocês. Ó. Somente se as medidas de redução de pelo menos 20%, ó, acompanha comigo, porque o próprio artigo lá, 169, parágrafo 4º, ele traz isso. Primeira coisa, redução de pelo menos 20% das despesas com carga em comissão. Então, vamos lá. Não tem dinheiro para pagar a galera. Eu tenho excesso de limite de despesa. Já posso mandar servidor público que estava embora? Não. Primeira coisa, eu tenho que reduzir ao menos 20% dos cargos em comissão e das funções de confiança. Beleza. Geraldo ainda não resolveu o meu problema. Tá? Vou até botar aqui, ó, 1. Geraldo, não resolveu o meu problema. Eu ainda não tenho como pagar todo mundo. Show de bola. Eu vou exonerar os servidores não estáveis. 2. Beleza? Eu exonerei os servidores não estáveis. 2. Caraca, Geraldo, olha só. Eu exonerei os servidores que não eram estáveis. Eu reduzi ao menos 20% dos cargos em comissão e ainda não está tendo dinheiro para pagar a galera. Show de bola. Aí, se não forem suficientes, o que acontece? Olha lá, ó. Para assegurar as despesas do limite fixado em lei complementar, poderá, então, o servidor estável perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão, a unidade administrativa e o objeto da redução de pessoal. Então, ó, o servidor estável, você bota aqui, ó, 3. Então, vamos lá, galera. Excesso de limite de despesa com pessoal. O que você tem que guardar na sua cabecinha? Do lado aí, ó, do seu material, você faz uma chavezinha aqui e bota, ó, 20% do cargo em comissão. 2, não estável. 3, estável. Beleza, galera? Estamos juntos? Não pode confundir. Isso daqui tá didatizado para vocês, mas é o texto do artigo que fala isso. Os próprios incisos eles vão trabalhando, tá bom? Primeiro ele até fala que cessa o repasse de verbas e tal, mas o que importa para a aula de hoje é exatamente isso daqui, tá? Não vamos dar mole com relação a isso daí, por favor, tá bom? Conto aí com a atenção de vocês, tá? Fizeram as anotações. Eu vou prosseguir. Vamos adiante. Vamos lá. Nesse caso, conceder-se-á ao servidor exonerado uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço e torna-se obrigatória a extinção do cargo por ele ocupado, vedando-se a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Ou seja, a cada... o servidor ele vai receber uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Ele tem 10 anos de serviço, aí ele recebe uma indenização no valor de 10 vezes a remuneração mensal dele. Ok? Perfeito? E fica vedada a criação de outros cargos iguais ou semelhantes, com atribuições semelhantes. Tá? Estamos juntos? O estágio probatório e a estabilidade são institutos jurídicos distintos. Tá? A estabilidade é um direito constitucional para quem possui cargo público efetivo e será adquirido após 3 anos de efetivo exercício, logo depois dele ser aprovado em avaliação especial, que você já sabe, já fizemos isso na aula passada. A aprovação em estágio probatório é um dos requisitos para a aquisição da estabilidade, não se confundindo os institutos. Então, eu não vou confundir uma coisa com a outra, tá? Porque na hora da prova o examinador ele brinca com as palavras, ele tira uma coisa daqui, outra dali, e você acaba confundindo, a gente não pode dar esse mole na hora da prova, tá bom? Lá no estágio probatório são realizados avaliações para avaliar o servidor se ele se adaptou ao serviço público ou não, tá? Cuidado que eu posso ter periodicidade dentro da avaliação especial? Pode. Por exemplo, certa vez, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava ministrando aula a respeito da legislação específica para o concurso de agente penitenciário do Rio de Janeiro. E a legislação específica de agente penitenciário do Rio de Janeiro, ele diz que a cada 3 meses ele será avaliado. Então, eu tenho periodicidade dentro da avaliação especial? Tenho. Que não a transforma em uma avaliação periódica. Tá bom? Cuidado, eu sempre falo isso para vocês. No direito, existem palavras que elas se referem a institutos. Beleza?
Então, às vezes, a gente usa aquelas palavras tão somente por ser palavra, mas eu não posso confundir com um instituto que ela representa. Me fiz entendido? Por exemplo, avaliação periódica é um instituto. Ter periodicidade ou avaliar de forma periódica dentro da avaliação especial, eu só utilizei a palavra avaliação e a palavra periódica. Entendeu? Que não quer dizer que seja o Instituto Avaliação Periódica. Tá? Vamos lá. O STJ, Mandado de Segurança 15.523, ele sedimentou o entendimento de que o período de estágio probatório deve ser o mesmo da estabilidade, ou seja, 3 anos. Por que o tio está falando isso? Porque tanto a 8.112 e 90% dos estatutos de Brasil afora, eles não foram atualizados ainda. Por quê? A gente tem a pirâmide de Kelsen, no topo dela está a Constituição Federal. Eu tive a alteração da Constituição Federal, alterando que a estabilidade iria ser com 3 anos de efetivo exercício. Só que os estatutos simplesmente não foram atualizados. Então, 90% dos estatutos, tirando aqueles que foram editados depois dessa emenda constitucional, eles dizem que a estabilidade ela vai vir com 2 anos de efetivo exercício. E aí começou a gerar muita intriga, né? Porque até 2 anos, beleza. Né, o cara está dentro do estágio probatório dele. E aí o estatuto do Estado dizia que depois ele teria estabilidade, mas aí a Constituição falava o seguinte, que a avaliação especial só seria feita com 3 anos, né? Seria com 3 anos de efetivo exercício a estabilidade adquirida, após a avaliação. E aí o servidor entre o 2º e o 3º ano ficava naquele limbo, aí de tanto a gente ter decisões judiciais a respeito, foi pacificado esse entendimento, que eu faço a aplicabilidade da Constituição Federal. Por isso que quando a gente está dando aula específica para um concurso em si, eu deixo sempre bem claro, né, que ele pode perguntar de acordo com o estatuto daquele estado? Pode. Ou o estatuto federal? Pode. Mas dificilmente o examinador vai fazer esse tipo de pergunta, até porque ela vai ser passível de anulação, porque eu, na dúvida, ou melhor dizendo, no conflito eu aplico o que está na Constituição Federal. Tá bom? Vamos lá, galera. Se o servidor ele for reprovado no estágio probatório, né? Aqui está experimental, porque alguns estados chamam de estágio experimental, tá? Mas eu botei aqui a título de curiosidade para vocês, mas tomem muito cuidado com isso, tá bom? Porque em alguns estados isso daí é um instituto totalmente diferente do estágio probatório, então não vamos dar mole com relação a isso. Caberá exoneração de ofício, desde que assegurado ao interessado o direito à defesa consoante o entendimento consagrado pelo STF. Galera, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Quando ele é reprovado na avaliação especial, no estágio probatório, ele é exonerado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você sempre grave isso. Olha só, a demissão, ela é diferente da exoneração. Tá? A demissão, ela vai ser o quê, gente? Ó, uma penalidade. Ela é oriunda do poder disciplinar do Estado. E obrigatoriamente eu tenho o quê? Um processo administrativo disciplinar. Porque houve o quê? Uma infração administrativa, disciplinar, enfim. Tá bom? Ambos os casos rompem o vínculo com a administração. Agora, a exoneração, primeira coisa, ela não é punição. Porque a gente vê direto, né, na televisão, porque o servidor foi exonerado, mas na verdade foi demitido. Eles utilizam indiscriminadamente algumas terminologias e sem saber, entendeu? Então eu fico até triste com isso, né, como professor. Porque os alunos acabam acostumando com o errado. Exoneração, ela não é punição. É uma mera regularização administrativa. Tá? Essa exoneração, ela pode ser a pedido. Tanto é que ninguém pede demissão da administração pública. A pessoa pede o quê? Exoneração. Ou então ela pode ser o quê? Ex officio. Ex officio eu tenho, no caso, do que, gente? Do cargo em comissão. Beleza? E eu também tenho do que? Do cargo efetivo. Após reprovação
no estágio probatório. O fato de eu ter uma exoneração ex officio não quer dizer que eu não venha assegurar o que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, tá? Que é o contraditório e ampla defesa, tá bom? Então, olha só, isso é penalidade, isso não é. Geraldo, cara, fala na minha língua, Geraldo, eu não sou formado em Direito, ou então eu me formei há muito tempo, ou então eu não gostava disso na faculdade. Galera, pensa, olha só, sou casado. Eu chego para minha esposa e falo assim, olha, simplesmente, não quero mais, estou me separando de você. Acabou. Por que você não quer? Porque eu não quero mais. Houve algum problema? Não, eu não quero mais. Guardou essa ideia? Agora vamos lá. Segunda hipótese. Minha esposa chega em casa e me pega com uma outra mulher. Ela vai lá e fala, não quero mais. Acabou. Você percebe que no primeiro exemplo, não houve nenhuma infração, simplesmente rompeu-se o vínculo. Beleza? Na primeira ideia, quando eu falo que não quero mais, daqui a 1 ano eu posso voltar com ela? Posso. 6 meses? Posso. Ou seja, essa exoneração aqui, nesse caso, representa a exoneração, porque não teve caráter punitivo, não é penalidade. Agora, no segundo ato, que ela me pegou traindo ela, aí ela rompeu o vínculo, mas rompeu de forma punitiva, foi penalidade. Vai ficar na minha ficha funcional aquilo ali, ó. Vai ficar anotado lá isso ali. Perfeito, galera? Show de bola? E dependendo da demissão, a gente sabe que ela tem outras implicações, mas isso daí é estudo de estatuto mais particularizados, tá? Então, a demissão é penalidade, tem que ter PAD. A exoneração não é penalidade. Beleza? Estamos juntos? Lembrando que aqui, a exoneração ex officio de carga em comissão é livre nomeação, livre exoneração, é ad nutum. Ela não tem nem que fazer, ela não é nem obrigada a fazer a motivação. Agora, do cargo efetivo, a gente já sabe que eu tenho a exoneração, porque ele pediu, ou então porque ele foi reprovado em avaliação especial de desempenho, lá dentro do estágio probatório, ou então avaliação periódica de desempenho. Lembrando que eu tenho que assegurar o contraditório e ampla defesa, que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ele diz lá o seguinte, os litigantes de processo administrativo e judicial e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Entendeu? Por isso que tem que salvaguardar o contraditório e ampla defesa, tá bom? Deixa eu só fazer um outro comentário. O fato de eu ter um empregado público e o empregado público não possuir estabilidade, não quer dizer que ele possa estar sujeito a despedidas arbitrárias. Vai embora, pronto, acabou. O servidor da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Correios, da Petrobras, estou te mandando embora. Negativo. Ainda assim, eu tenho que ter um processo administrativo para que ele possa amplamente se defender e contraditar. Perfeito? Estamos juntos? Vou apagar o quadro aqui para a gente continuar, tá bom? Vocês estão percebendo que esse tópico, servidores, agente público, dependendo de como vem no seu edital, a gente está fazendo bastante mapinhas mentais no quadro. Por quê? Porque eu estou simplesmente didatizando o que a própria Constituição Federal traz para a gente. Entendeu? O próprio entendimento do STF, do STJ, então eu procuro dar o máximo de didática possível. Por quê? Porque você tendo isso daqui bem sedimentado, você pode se preocupar em estudar outros tópicos mais, vamos dizer assim, mais assintosos, mais, que possuem mais promiscuidade por parte do examinador público, do examinador do concurso público. Que ele pode jogar algumas artimanhas, beleza? E com isso daqui, bem entendido, se você entendeu bacana, organização do Estado, princípios, poderes, atos administrativos e agentes públicos, tudo fica mais fácil, tá bom? Vamos lá, contigo. Olha só, formas de provimento do cargo público. Galera, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? A gente sabe, mais uma vez eu digo, pelos estatutos aí afora, pelo Brasil, nós temos algumas nomenclaturas diferentes, mas 90% eu falo isso com toda certeza porque eu dou aula desses estatutos. Mais do que 90%, eles aí são exatamente o que diz a Lei 8.112. Perfeito? E aí a gente tem que ter atenção com relação a isso, tá? O nome já diz, forma de provimento, é quando o servidor está sendo provido, beleza? Então a primeira coisa que você tem que saber,
forma de provimento, o servidor está sendo provido. Aí a gente não pode dar mole com relação a isso, tá bom? Primeira coisa que você vai distinguir, o que é um provimento originário e o que é um provimento derivado. O nome já diz, originário é aquele primeiro provimento. E o derivado é aquele que deriva do primeiro. Por exemplo, a nomeação, conforme eu coloquei no final da última aula, era uma forma de provimento originária, porque ela se dá sem prévia relação com a administração pública. Para você ser nomeado, você vai ter que ser aprovado em um concurso público de provas ou provas e títulos dentro do número de vagas para ser nomeado no prazo de validade do concurso público. Beleza. Agora, você só vai ser nomeado porque você é parente de alguém, porque tu é bonito, porque tu é lindo, maravilhoso? Não. É originária, porque ela se dá sem prévia relação com a administração pública. Agora, para você ser readaptado, para você ser reintegrado, para você ser aproveitado, tudo isso para você ser promovido, você vai precisar de quê, gente? Um dia ter sido nomeado. Por isso que a nomeação ela é forma de provimento originária e as outras são derivadas, tá bom? Vamos lá, vamos cair dentro aqui, ó. O provimento é o ato administrativo por meio do qual é preenchido o cargo público com a designação de seu titular. E eles podem ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Beleza. Se é de provimento efetivo, puxa no teu material, obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Concurso público. Se ele é de provimento em comissão, puxa uma seta e escreve aqui, ó, ad nutum. O que é o ad nutum? É do latim, livre nomeação e livre exoneração. Aqui a administração pública ela nomeia quem ela quiser, o administrador público ele nomeia quem ele quiser. Lógico, conforme já estudamos aqui nesse próprio bloco, ele vai respeitar um percentual mínimo de servidores e outra, ele vai respeitar também a súmula vinculante número 13, conforme nós já trabalhamos em sala de aula, tá? Olha só. A 8.112 ela afirma que são requisitos básicos para investidura em cargo público. Então vamos lá. Antes de entrar aqui, deixa eu só ver se eu já coloquei alguma coisa aqui do tipo aqui. Tá, vamos lá. Então vamos comigo aqui. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Já anotaram aí? Deixa eu só deixar deixar o quadro livre. Olha só. Provimento. Só para materializar o que eu falei com vocês, tá? Eu tenho o provimento originário. Beleza? O provimento originário. E o que é o originário? Nomeação. E eu tenho o provimento derivado. Porque ele deriva da nomeação, óbvio, né? E o provimento derivado, eu tenho o quê? A reversão, recondução, promoção. Beleza? Eu tenho o aproveitamento. Eu tenho a reintegração. E eu tenho a readaptação. Tá? Vou fazer pequenos comentários aqui com vocês só para você entender. O servidor um dia ele foi nomeado, show de bola. Para ele ser revertido, reconduzido, promovido, aproveitado, reintegrado, readaptado, um dia ele tem que ter sido nomeado. Por isso que a nomeação é forma de provimento originário e todas as outras derivam delas. Tá? Para você nunca mais errar isso daí em prova, vamos só brincar aqui, ó. Reversão, tem um macetinho. Reversão, tem o V de veja, o vovô voltou e ele é velho. É o retorno do servidor aposentado à ativa. Beleza? Promoção é o servidor que foi subindo dentro da carreira. Não confunda não, tá? Sou agente de Polícia Federal. Aí eu fui promovido a delegado? Isso não existe. Delegado é um cargo, agente é outro. Como ele vai ser promovido? Ele vai ser agente de terceira classe, agente de segunda classe, agente de primeira classe, depois agente especial. É assim que funciona. Mas ele continua sendo agente da Polícia Federal. Beleza? Aproveitamento é quando eu tenho um cargo vago e o servidor é aproveitado nele, também é forma de provimento.
Reintegração é o retorno do servidor que foi demitido à ativa, mediante a anulação da decisão que o demitiu. Pode ser judicial ou administrativamente. E a readaptação é quando o servidor foi acometido de alguma doença, alguma lesão, que ela não foi tão grave o suficiente para que ele fosse aposentado, entendeu? Mas também ela é grave o suficiente porque ele não consegue mais desempenhar suas atividades. Então ele vai ser o quê? Readaptado em uma outra função mais compatível com as suas limitações. Perfeito? Foi um breve comentário. Em momento oportuno a gente especifica cada uma delas. Tá bom? Anotaram? Vou tirar. Então provimento eu tenho originário e derivado. Tá bom? Estamos juntos? E lembrando, tá? Que esse provimento originário, ele pode ser encargo em comissão, ou ele pode ser encargo efetivo. Beleza? Para nunca mais vocês errarem isso em prova. Vou apagar. Vamos lá. Uma vez passado a nomeação, conforme aquele mapinha mental que eu fiz na última aula, eu quero que você pegue aí em casa para você acompanhar comigo, o servidor ele vai ter a sua investidura no cargo, beleza? Quando ele vai se investir naquele cargo. E ele tem que observar alguns requisitos, tá bom? A própria Lei 8.112, ela traz os requisitos da investidura. Ele diz que são requisitos básicos para ele ser investido no cargo. Primeiro, nacionalidade brasileira. Eu quero que você tome cuidado numa coisa. Lá na própria Constituição, ele diz que os brasileiros, os cargos públicos, eles são destinados a brasileiros e os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, estrangeiro, a lei vai determinar qual vai ser a forma que ele vai ingressar naquele cargo, como, perfeito? Outra coisa, nacionalidade brasileira. Ele não está fazendo distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A única diferença para ocupar cargo público e que ele vai fazer diferença entre nato e naturalizado são aqueles que você aprende lá no direito constitucional, que basicamente linha sucessória do presidente da República. Você lembra? Ó, presidente, vice-presidente, chefe da Câmara, chefe do Senado, oficial das Forças Armadas, ministro do STF, beleza? Show de bola? Ministro de Estado e Defesa, ou representantes diplomáticos. Foi? Volta para cá. O gozo dos direitos políticos. Quando a gente fala gozo dos direitos políticos, é simples, votar e ser votado. Ele está em condições de votar e de ser votado, show de bola, ele está em gozo com seus direitos políticos. Perfeito? A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Para os homens, né, você vai ter que apresentar o seu certificado de reservista, o seu certificado de cumprimento de serviço militar, quando você for tomar posse. As mulheres, elas ficam liberadas disso, porque para a mulher o serviço militar não é obrigatório. Agora, para todos, vão ter que apresentar a quitação eleitoral. Na minha última posse, eu já tomei algumas, né? Mas a última vez que eu tomei posse, eu até tinha perdido o meu comprovante da eleição. Eu fui lá na determinada zona eleitoral, eles me deram uma certidão que eu estava quite, fui lá, entreguei, estava show de bola, consegui comprovar a minha quitação com as obrigações eleitorais. Hoje é até mais fácil, você pega direto pelo site, né? Vamos lá. O nível de escolaridade exigido para o cargo. Isso daí é muito importante. Por exemplo, o último concurso que eu fiz e que eu tomei posse, ele exigia que eu tivesse nível superior em qualquer área. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprovei o meu ensino superior com o meu diploma. Perfeito? Agora, se fosse um cargo a nível médio, eu teria que levar o quê? O meu diploma do ensino médio. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, eu tenho que comprovar. Não adianta você ser um expert, uma pessoa que saca de direito pra caramba, só que você é formado em biologia e fez uma prova para magistratura. Não adianta, porque lá é cargo privativo de bacharel em direito. O cargo, ele exige aquele tipo de escolaridade e aquela escolaridade. Tem que tomar um cuidado com isso. Idade mínima de 18 anos, tá? Para ocupar cargo público. O que gera uma confusãozinha, que sempre cai aí no gosto da galera, é a idade máxima. Eu posso ter idade máxima estabelecida, desde que prevista em lei, tá bom? Recentemente aí a gente viu alguns concursos determinando idade máxima, mas sem previsão legal, então somente no edital, e acabaram sofrendo alterações, né? Aptidão física e mental.
Alguns cargos, eles vão exigir aptidão física. Por exemplo, você vai ter que fazer um teste de aptidão física, que é o TAF, né, que é chamado. Vai ter que fazer um exame psicotécnico, entendeu? Agora, tem cargos que não te exigem isso. Tudo vai depender da natureza, da classificação do cargo que você vai ocupar. O exame psicotécnico, ele não é um requisito? Aí já falei, ó. E os estrangeiros podem ser servidores públicos? O estrangeiro pode ser servidor público. De acordo com a lei é que vai determinar, e o psicotécnico ele pode ser exigido desde que tenha o quê? Previsão legal. Perfeito? Um exemplo, os cargos para a área de segurança pública pedem psicotécnico, é óbvio, até porque você vai fazer o manuseio, vai trabalhar com arma de fogo, isso daí é muito delicado. E também pedem uma avaliação física, né, uma aptidão física. Lembrando, tá, gente, o fato de você entrar no TJ, que você não tenha que fazer um teste de aptidão física, mas você vai fazer exames médicos para saber se você tem aptidão física para desenvolver aquelas atividades, tá bom? Não ache que a aptidão física é tão somente ficar correndo lá naquela pista, fazer barra abdominal, flexão, não é só isso não. Tá bom? Foi? Isso daqui fala a respeito do psicotécnico, que eu tenho desde que tenha previsão legal. Show de bola. Aí eu posso ter a realização do psicotécnico, e aqui eu falo do estrangeiro, que a regra, ele diz ali, ó, que não pode ocupar cargos públicos, mas a lei, ela ressalva a situação do professor, técnico ou cientista nas universidades e instituições de pesquisa científica ou tecnológica federais. Se eu não me engano, está no artigo 207 da Constituição Federal. E ele fala isso lá, que fica facultado às universidades, centros de pesquisas, enfim, fazer a contratação de estrangeiros. Tá? Mas se eu tiver lei trabalhando a respeito daquilo ali, não há problema algum. Tá bom? Aqui, ó, ainda com relação ao provimento, não podemos esquecer a situação dos portadores de deficiência. Galera, está escrito portador de deficiência ali, mas eu te peço encarecidamente, não utilize essa nomenclatura portador de deficiência. Porque quando eu falo portador, quer dizer que o cara porta, ele tem um fardo, entendeu? E que ele pode tirar isso a qualquer momento. A Organização das Nações Unidas, elas entenderam que esse termo acaba sendo pejorativo e ele acaba fazendo mal para as próprias pessoas. Então, quer falar de maneira correta? É igual necessidades especiais. Não, você quer falar de maneira correta? Pessoa com deficiência. Essa é a forma correta de se falar. Embora na própria legislação, embora em alguns livros você veja escrito PNE ou portador de deficiência. Isso não é legal, tá bom? Vamos lá. Ele diz, eu conto a eles no artigo 37, inciso 8º, que dispõe lá na Constituição Federal que ela reserva o percentual de cargos e empregos públicos para essas pessoas e definirá o seu critério de admissão. Quando a gente fala em definição de critério de admissão, eu tenho cota para deficientes? Tenho. Tem que ser reservado de acordo com a Constituição? Tem. Agora tem que tomar um cuidado muito grande. Porque aquela deficiência, ela não pode ser um impeditivo para desenvolver as atribuições do cargo. Por exemplo, vamos lá, um cargo poderosíssimo, magistrado. Eu posso ter um juiz cego? Posso. Desde que ele consiga a cegueira não se torne um impeditivo para o cargo dele. Agora, eu posso ter um policial federal cego? Aí é complicado, porque como é que ele vai fazer as operações? Agente de Polícia Federal, esse cargo em si, complicado. Então, eu posso ter uma deficiência, desde que essa deficiência não seja um impeditivo para desenvolver as atividades daquele cargo. Aí sim, beleza, ele pode se candidatar àquelas vagas reservadas. Foi? Beleza? Estamos juntos? Aqui, ó, a Lei 8.112, ela prevê um percentual, que ela diz o seguinte, ó, as pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso público. Então, lembre-se, a nível federal, 20% e Segunda observação, desde que a deficiência ela não seja um impeditivo para o exercício daquele cargo. Tá? Por exemplo, eu sou cadeirante, eu faço prova para analista do TRF, show de bola, bato palma, pode fazer. Faço prova para oficial de justiça, opa, você percebe que o oficial de justiça ele tem que andar muito, ele vai em alguns lugares que realmente depende, né? A gente sabe que a grande maioria é mais tranquilo, mas tem alguns lugares que
não são apropriados para uma pessoa cadeirante. Como é que ele vai desenvolver as atribuições dele? Então, ela não pode ser um impeditivo. Isso que eu falei para vocês agora foi só um exemplo. Não quer dizer que não tenham cadeirantes sendo oficiais de justiça. É só para poder materializar para vocês, tá? Para ser mais preciso ainda, o concurso de 2017 da Polícia Militar do Rio de Janeiro para oficial, ele não reservava vagas para deficientes. Por quê? Porque ele deixava claro que as atribuições daquele cargo, ele não poderia ter nenhum tipo de deficiência. Estava escrito lá, beleza. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Para a súmula 377, o portador de visão monocular. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A legislação que trata dos deficientes físicos, eu até ministro a aula dela, ela explica o que vai ser deficiência visual, tá? Ou seja, é aquele exame feito, né, de acuidade visual no melhor olho, com a melhor correção óptica, e ele fica abaixo de 0,03. Isso é cegueira. Baixa visão é o cara que com a melhor correção óptica, ele no melhor olho, ele fica entre 0,03 e 0,5. Perfeito? Ou então ele não enxerga nada. Só que ele não fala da visão monocular. Aí vem o STF com a súmula 377, ele diz, a título de concurso público, quem tem a visão monocular, ou seja, ele enxerga perfeitamente bem, mas somente de um único olho. Ele pode concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência. Perfeito? 377, portador de visão monocular, tem direito a concorrer a concurso público às vagas reservadas a deficientes. Fique claro isso. Em concurso público, e não para fins de ser considerado uma pessoa deficiente. Estamos juntos? Vamos lá. Aqui a gente fala em qual ato caracteriza a investidura do servidor. A gente já sabe, com a posse ou com o exercício. Eu até vou discorrer sobre isso, tá? Alguns estatutos, eles configuram a investidura do servidor com o exercício. Outros estatutos, eles dizem que a investidura, inclusive a 8.112, a investidura se dará com a posse. Galera, o que eu expliquei para vocês aqui? Investidura, posse, beleza? O que não for isso, o que falar diferente, é exceção. Então, a gente tem que ter um cuidado quando você for estudar a legislação específica do cargo que você for fazer a sua prova, para o estado que você for fazer a sua prova. Se for em âmbito federal, forma de provimento é nomeação, forma de investidura é a posse, e aí o exercício. Estamos juntos? Beleza, 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 beleza? Tá? É o que eu falo aqui agora para vocês, tá? Que ele diz, ó, posse se dar pela assinatura do respectivo termo, que deverão constar as atribuições, tal, papapá. Beleza? Estamos juntos? Aqui também ele diz, eu expliquei para vocês, que se ele for nomeado e ele não entrar, ele não firmar o termo de posse, é tornado sem efeito. Se ele firmar o termo de posse e não entrar em exercício, ele será exonerado do cargo. Tá? Foi? Cadê? Ó, no ato da posse, deverá apresentar uma declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso daí é obrigatório, tá? Na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ele diz que sujeita-se à demissão, aplica-se a penalidade de demissão ao servidor que não manter atualizado os seus cadastros no que diz respeito aos seus bens, seus patrimônios. Beleza? Isso daí gera demissão, de acordo com 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Tá? Quando você vai firmar o termo de posse, você vai dizer lá, olha, eu tenho o carro X, eu tenho uma casa em tal lugar. Por quê? Para analisar a evolução patrimonial do agente público. Porque já pensou? Aí tu toma posse hoje como delegado de polícia, aí você tem um Chevette 88 e mora de aluguel. 3 anos depois, você está andando de Range Rover Evoque e está morando lá nos Jardins, em São Paulo. Olha que loucura! Alguma coisa está errada, porque a remuneração, o subsídio que você ganhou como servidor público não foi suficiente nem para pagar aquele Evoque, se você não gastasse nenhum dinheiro. Imagina morar num lugar como Jardins, como Leblon, no Rio de Janeiro, enfim. Então, você tem que fazer lá a sua declaração para poder a administração pública acompanhar a sua evolução patrimonial. Tá bom? Perfeito? Outra coisa, você também vai declarar se você tem outro exercício, um exercício de outro cargo público ou não.
justamente para saber o quê? Se você está nas hipóteses de acumulação que a lei de forma excepcional permite, entendeu? Ou então para ver se você está acumulando cargos que não podem acumular, beleza? Vamos adiante. Antes de tomar posse, você também deverá submeter a uma inspeção médica oficial. Você vai lá por órgão de perícia oficial, às vezes dentro de um hospital público, dentro de uma unidade pública, ou então uma unidade particular conveniada com a administração pública, e lá vai fazer uma perícia em você. Tá? Você só vai ser empossado se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Beleza? Depois da nomeação e da sua posse, você vai entrar em exercício. No exercício que você vai efetivamente meter a mão na massa, conforme eu falei com você. E é a partir daí que a gente começa a contar aquele prazo de 3 anos de efetivo exercício. Tá? A gente sabe que pela 8.112 o prazo para entrar em exercício será de 15 dias, contados da posse. Tá bom? Aqui ele diz, e se você descumprir esse prazo, torno a falar para você, foi nomeado 30 dias para firmar o termo de posse, não firmou, o que eu faço? Torno sem efeito. Firmou o termo de posse, não entrou em exercício no prazo determinado, lógico, salvo justa causa, enfim, não entrou em exercício, vai ser exonerado, tá bom? Exonerado, tá? É o que eu falei aqui, o servidor que não cumpre o prazo para entrar em exercício é exonerado. Beleza? Ou tornada sem efeito a designação para aquela função de confiança, tá? Que mais à frente, eu já até expliquei para vocês, função de confiança e o cargo em comissão, o servidor que for designado para uma função de confiança, a partir do ato de designação, ele já se considera naquela função. Ele não foi trabalhar? Beleza, eu torno sem efeito, tá? O que eu não confundo com ele firmou o termo de posse e aí ele não entrou em exercício, que aí de fato ele será exonerado do cargo, tá bom? Estamos juntos? Foi. Beleza. Assim temos a seguinte sequência do provimento do cargo efetivo: concurso, nomeação, 30 dias para posse, 15 dias para o exercício e aí depois eu entro em exercício. Já fiz isso no mapa mental da última aula com vocês, está bem explicado, tá bom? Estamos juntos? Provimento originário, já expliquei para você. É aquele que se dá, ele não decorre de vínculo anterior com a administração pública. Por exemplo, o cara para ser reintegrado, readaptado, um dia ele teve que ter um vínculo com a administração. Agora você aí de casa, que não é servidor ainda, para você pode ser reintegrado, pode ser readaptado? Não, porque você sequer foi nomeado. Por isso que a gente chama a nomeação de provimento originário. E as demais são provimento, o quê? Derivado, porque elas derivam. Um dia, esse cara deve ter sido o quê? Nomeado para que ele pudesse ser o quê? Readaptado, para que ele pudesse ser aproveitado, enfim. É o que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? E ainda tem aquela diferença de provimento efetivo e provimento em comissão. E o provimento em cargo vitalício. O provimento em cargo efetivo é o cara que tem efetividade, ele vai ter que ter o quê? Assegurado a ele após 3 anos de efetivo exercício e, lógico, ser aprovado na avaliação especial a sua estabilidade. Já o provimento em cargo em comissão não se confunde com isso, tá bom? O que você não pode confundir na hora da prova é o provimento vitalício com o provimento efetivo, tá bom? Porque no efetivo eu tenho estágio probatório de 3 anos. E o provimento em cargo vitalício eu tenho o vitaliciamento, que é um período inferior. É um período de 2 anos, que a gente não pode confundir isso daí, tá? Acompanha comigo aqui, ó. O provimento efetivo, ele faz-se em cargo público mediante nomeação em concurso público de provas ou provas e títulos assegurado ao servidor, após 3 anos de efetivo exercício, o direito à permanência no cargo, que é a estabilidade, do qual só pode ser destituído em razão de quê? Processo judicial, processo administrativo disciplinar, assegurado, lógico, né, ao contraditório, ampla defesa, procedimento de avaliação periódica de desempenho, que também é assegurado, lógico, ampla defesa. E o provimento vitalício, que se faz em cargo público mediante nomeação, assegurando um funcionário direito à permanência no cargo, da qual só pode ser destituído por sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Foi? Somente é possível com relação a cargos que a Constituição Federal define como de provimento vitalício, uma vez que a vitaliciedade constitui exceção à regra da estabilidade. Beleza?
Como assim, Geraldo? Me explica. Vamos lá. Só para a gente... Ó, cargo. Efetivo. Cargo efetivo, ele vai ter o quê? Estabilidade. Como ele pode perder essa estabilidade? Avaliação periódica. Na verdade, né, como o cargo efetivo ele pode perder? Né? Ele tem estabilidade, lógico. Mas como ele pode perder? Avaliação periódica. Beleza? Decisão judicial. Processo administrativo disciplinar. Ou então, ele nem era estável e ele perdeu aonde? Numa avaliação especial de desempenho. Beleza? Já o cargo vitalício, ele tem o quê? Vitaliciedade. Ele só perde por decisão judicial transitada em julgado. Tá? Show de bola. E aí também, por fim, tem o cargo em comissão. Ele é ad nutum. O que é ad nutum, Geraldo? Livre nomeação, livre exoneração. Perfeito? Copiei aí do quadro enquanto o tio bebe um gole d'água aqui.